Graça e paz, igreja do avivamento, diga amém. Vire-se para esse irmão que está do seu lado, dê um abraço nele, diga seja bem-vindo a um tempo de reforma na sua vida. Deus vai fazer algo poderoso na sua vida hoje. Pode se assentar. Já temos sido ministrado aqui nesse lugar de maneira poderosa, um tema muito também forte sobre reforma. Eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui com os amados, prazer estarmos aqui com vocês. Louvo a Deus pela vida do apóstolo Gustavo, que tem sido um referencial para nós aqui na cidade. Realmente, todas as vezes que nós nos reunimos aqui no MIR e nos deparamos com a beleza, né, a nobreza, isso nos inspira e nos motiva também, né? Não é aquela inveja santa, né? Isso lá na nossa igreja também, para a gente ter para que quando os irmãos da comunidade cristã de Rondônia virem no MIR, eles vão se sentir em casa, diz, estamos em casa. É a mesmo padrão, não pode perder o padrão, né, apóstolo? As igrejas da visão têm que andar num padrão, amém? E eu louvo a Deus por isso, porque realmente é muito inspiradora. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 23. Tenho alguns minutos aqui para refletir com vocês um tema. Lá na igreja eu tenho o costume de pregar sem olhar para relógio. Aqui tem um relógio desse tamanho aqui do meu lado aqui. Então, eu vou ter que ser bem objetivo na palavra dessa noite. O tema é: a reforma nos liberta das doenças de caráter. A reforma nos liberta das doenças de caráter. Mateus capítulo 23. Eu quero ler o verso 2 e o 3. Jesus, ministrando ali para os seus discípulos e para as multidões, ele diz assim: os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, portanto obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Jesus, ele estava falando para uma grande multidão e também para os seus discípulos. Durante todo o seu ministério, Jesus esteve enganjado em uma guerra sem trégua, não contra os poderes de Roma, não contra os pecadores, mas contra o sistema de crenças mantida pela seita religiosa chamada farisaísmo. O fariseu era a pessoa que se havia dedicado a observar minuciosamente a lei de Moisés, chamada Torá, e eles faziam um juramento de dedicação que chamavam tomar o jugo da Torá. E a partir daquele dia eles consideravam que estão dedicados a Deus, às suas leis, e uns para com os outros. Eles formavam um círculo bem fechado, dentro do qual só eram bem-vindos os devotos, círculo que os separava do mundo de pecadores. Os fariseus eram os religiosos da época, eram aquelas pessoas que se achavam melhor do que os demais. Eles ficavam escandalizados com Jesus quando o viam comendo com os publicanos e dando atenção aos pecadores, porque na mente do fariseu, para vocês terem uma ideia, o fariseu ele não entrava numa sala onde havia gentil. Se tivesse um não judeu em uma sala, ele não entrava, para não ter que respirar no mesmo ambiente que aquela pessoa. O fariseu, ele não cumprimentava um não judeu, ele não apertava a mão, não segurava na mão. Se por alguma circunstância ele tivesse que pegar na mão de algum não judeu, ele ia rapidamente lavar as suas mãos, quando senão, às vezes até mesmo trocava as suas vestes e tomava banho, porque ele olhava para os não judeus com total desprezo, olhavam para os não judeus
como se fossem realmente pessoas imundas, e eles eram muito santos, e não podiam se contaminar. Então Jesus sempre estava à volta com essas figuras. É importante ressaltar que o Messias, ele nunca investiu, ele nunca deu palavras duras na direção das prostitutas, dos ladrões, dos bêbados ou dos cobradores de impostos. Ele muitas vezes era criticado pelos religiosos, porque ele comia e bebia com os pecadores. Porém Jesus, nós vamos ler nesse texto, no capítulo 23, que ele chega para os seus discípulos e diz assim: olha, os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, portanto obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois eles não fazem o que eles dizem. Eles não pregam o que eles vivem, e nem vivem aquilo que eles pregam. Quando as pessoas ouviam Jesus falar, as pessoas ficavam impactadas com a palavra de Jesus, não somente pela palavra que Jesus falava, mas diz a Bíblia que ele falava como quem tem autoridade, porque Jesus, ele não falava como os fariseus, porque os fariseus, eles falavam, mas eles não viviam. Eles ensinavam as pessoas, mas eles mesmos não praticavam aquilo que eles ensinavam. Os fariseus tinham uma marca profunda neles, e Jesus no capítulo 23, se você for ler todo o capítulo, ele vai várias vezes se dirigir para os fariseus, e vai chamá-los de hipócritas. A hipocrisia era aquilo que despertava em Jesus a sua ira. Jesus, ele era irado com os religiosos hipócritas que estavam à sua volta. Toda religiosidade, ela cria um orgulho espiritual, que nos impede de compreender as palavras do Messias. Os fariseus, eles eram orgulhosos demais, por isso que eles não compreenderam a mensagem do Messias, até mesmo eles não aceitavam Jesus como Messias, por causa do orgulho espiritual. Os fariseus não aceitavam ver Jesus comendo com os pecadores e publicanos. Eles eram uma classe espiritualmente orgulhosa, sentiam-se superiores às outras pessoas, eles sabiam ministrar como ninguém, eles tinham conhecimento profundo da Torá, porém, eles tinham uma doença incrustada em suas almas, das quais não queriam abrir mão. Eles eram hipócritas. Deus só pode operar a cura na sua alma, meu irmão, se você autorizar. Nós ouvimos ontem, parece até uma heresia, mas é verdade. Deus, ele quer agir no meio do povo, mas Deus, ele só pode agir no coração que se abre para ele. Por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato, quem abrir a porta, eu entrarei e cearei na sua casa, e ele comigo. Ele só entra no coração que se abre. Ele não quebra a porta, ele bate a porta. Deus só pode tratar, Deus só pode curar a alma que reconhece que precisa de cura, a alma que reconhece que precisa de um milagre, a alma que reconhece que precisa de socorro. Se você não reconhece, se a pessoa não reconhece que ela precisa de uma cura, que ela precisa de um milagre, que ela precisa de uma libertação, então a libertação, o milagre, a cura não vai alcançá-la. Deus só pode operar a cura na alma que quer a cura. A reforma é o plano de Deus para transformar as nossas vidas e fazer de nós cidadãos livres de toda doença. Diga amém. O Senhor quer nos ministrar para que o cinismo não faça morada em nosso meio, como os fariseus, que eram julgadores, ensimesmados, soberbos, orgulhosos, donos da verdades, doentes na alma. A reforma, ela é necessária para curar a geografia da alma. A reforma é necessária para curar a geografia da alma. A reforma de Deus nos faz entrar na vontade do Pai e não olharmos para as pessoas como se elas não tivessem nenhuma representatividade, porque cada vida tem valor. Os fariseus olhavam para as pessoas com desprezo, eles olhavam para as pessoas e não consideravam o valor das pessoas. Nós que somos
ganhadores de alma, líderes de avivamento, devemos olhar para as pessoas e saber que cada pessoa à nossa volta, ela tem um grande valor para Deus, porque por ela Jesus pagou um alto preço, lá na cruz do Calvário, e o mesmo sangue que Ele derramou pela minha vida, pela sua vida, também Ele derramou pelo pecador, que está perdido à nossa volta, e Deus, Ele quer usar você, meu irmão, nessa geração, para restaurar o perdido, e você é a alma que Deus vai restaurar e curar, para libertar os cativos. Se você crê, dê um forte aplauso a Ele, e dê um brado de vitória. Qualquer pessoa que não vigiar pode adoecer espiritualmente e perder a proposta da reforma. Nós estamos em um tempo de reforma. Ontem nós ouvimos ilustrações tremendas. Uma reforma, ela traz constrangimento, ela traz transtorno. Uma reforma, ela traz às vezes mal-estar. Mas depois da reforma concluída, você vê a beleza, você vê realmente o resultado, a mudança aconteceu, a beleza chegou, a nobreza chegou na sua vida. Deus, Ele vai fazer isso na sua alma, amém? Do que adianta muitas vezes fazermos parte de um clã espiritual, aparentando status espirituais, nas redes sociais, que sabemos que não é verdadeiro. Deus, Ele vê todas as coisas. Tem muitas pessoas que são espiritualíssimas quando estão nas redes sociais, mas no dia a dia, a realidade não é isso na vida dela. A reforma é uma proposta espiritual para curar a geografia da nossa alma, porque sempre existem áreas em nossas vidas que vivemos em constante briga para vencer. Através da reforma, Deus vai curar nossas vidas e restaurar o altar, diga amém. Amém. Nós seremos curados, diga glória a Deus. Yeshua, Ele confrontou os fariseus doentes, que viviam de trapaças, cinismo religioso, contrário a tudo aquilo que Deus ensinava na sua palavra, uma vida de status espiritual, que impede a pessoa de assumir que está doente. Os fariseus se colocavam numa plataforma, se julgavam santos demais, se achavam melhores do que as demais pessoas, e não reconheciam as suas próprias misérias e as suas próprias doenças. Jesus, olhando para os fariseus, Ele dizia: ai de vós, fariseus hipócritas, seus hipócritas. Jesus chama a atenção dos fariseus, e dizendo, seus hipócritas. Jesus não chamava os pecadores de hipócritas. Sabe por quê? Porque os pecadores, eles são sinceros, eles são honestos. O ladrão diz, não, eu roubo. Aquele que é drogado diz, não, eu uso droga. Aquela prostituta, aquele homem que se prostitui, não, eu sou um prostituto. Mas o fariseu, o religioso, ele tem capa de que é santo e é um perdido. Ele tem uma capa que ele coloca sobre ele e ele não declara a sua identidade. Hipócrita é uma pessoa que é falsa, fingida. Hipócrita é aquela pessoa que faz coisas que na verdade não faria em outra situação. A palavra grega para hipócrita diz respeito às artes cênicas. Na Grécia Antiga, onde surgiu o teatro, os atores que se apresentavam ali, eles eram chamados de hipócritas. Era o nome dado para os atores. E eles usavam máscaras de cera. A palavra sincero, do grego, sem, cera, significa exatamente não usar máscara. Porque o representante, ele estava aqui, e ele fazia uma encenação, e ele colocava uma máscara, e ele apresentava um personagem. Daqui a pouco ele saía, colocava outra máscara, e vinha novamente. Então ele, às vezes, fazia vários personagens, com várias máscaras diferentes. Essas pessoas que faziam esse trabalho, eles eram chamados de hipócritas. Você já ouviu falar de pessoas mascaradas? Será que tem crente mascarado? Será que existe líder mascarado?
Aquele líder que chega, oh meu apóstolo, Senhor, sabe aquele crente coxinha, que na frente elogia, meu Deus, esse apóstolo ele é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Aí quando vira as costas, sai para lá, carniça, esse homem é o inferno, esse homem aí, e só não diz que ele é crente. Isso é ser hipócrita. Uma vez um garotinho chegou na igreja, junto com seu pai, e o pai estava ali cumprimentando o irmão na entrada da igreja. Aí o garotinho começou a rodear os dois. Aí o irmão ficou incomodado, disse, que foi? O que você está procurando, meu filho? Não, que eu quero ver a outra face do irmão, o outro rosto do irmão. Disse, como assim? Não, é porque o papai falou que você tem duas caras. Tem pessoas, irmãos, que têm duas caras, que usam máscaras. As máscaras eram usadas pelos atores. Então as pessoas, existem pessoas que estão dentro da igreja e que são mascaradas. Quantos líderes adoecidos espiritualmente que fingem ser homem de Deus, fingem ser mulher de Deus. Tem pessoas que às vezes estão acima de qualquer suspeita. Você olha assim e diz assim, meu Deus, é um homem de Deus, fala línguas estranhas, sapateia e até dá 3 pulinhos. Meu Deus, esse homem é tremendo. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja vivendo vidas duplas. No círculo religioso tem um comportamento, mas em outro círculo é outro comportamento, como nós ouvimos ontem. Eu estou de férias. Olha, se eu estou de férias, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim? Amém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não é porque você está de férias em uma cidade distante, em outro estado, irmão, que você agora vai deixar de ser crente, vai deixar de ser pastor, vai deixar de ser apóstolo, vai deixar de ser líder, porque agora você está de férias. Existem muitas pessoas doentes no caráter, e a reforma ela vem justamente para nos tratar no caráter. Jesus ele não hesitou, ele olhava nos olhos dos fariseus e dizia para eles, vocês estão doentes, seus hipócritas, deixa de ser hipócrita. Tem pessoas que na frente de uma pessoa é de uma maneira e por trás é de outra maneira. Eu já começo até a clamar pelo sangue de Jesus. Quando alguém chega na minha frente e começa a me elogiar muito, eu digo, meu Deus, me guarda dessa língua, Senhor. Porque eu já sei que quando a pessoa começa a elogiar muito você na frente, meu irmão, é porque essa pessoa fala muito mal de você por trás. Deus vai queimar. Deus vai derrubar por terra. Mas Deus vai levantar uma nova casa, uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher nessa reforma, e a sua vida não será mais a mesma. Diga amém. Muitos estão doentes, cheios de enfermidades, e precisam ser libertos e curados para viver um novo processo na parte de Deus. Nós não podemos emitir decretos proféticos, dizer que as pessoas estão bem, quando elas estão doentes no caráter. O Brasil, irmãos, está atravessando uma das mais terríveis crises da sua história. E você sabe qual é a maior crise do Brasil? Não é a crise econômica, não é a crise social, não é a crise política, é a crise do caráter. Nunca vimos uma nação entrar numa crise tão terrível como a nação brasileira. Crise de caráter. O que a política precisa? De homens de caráter. O que a igreja precisa? De homens e mulheres de caráter. Caráter, ele nos protege. Caráter protege o poder.
Caráter protege a unção. A unção não te protege, meu irmão. Você pode falar línguas estranhas, você pode profetizar, você pode até pregar bem, você pode até ser usado por Deus para curar pessoas, mas se você não for tratado no seu caráter, você está derrotado. O seu poder não é muito importante, mas o teu caráter é mais importante do que o poder. Porque eu prefiro ter na minha equipe um irmãozinho que não fala línguas estranhas, mas tem caráter, do que um que fala línguas estranhas, profetiza e pula, mas é mau caráter. Você quer casar com uma pessoa sem caráter? Você quer ser sócio de uma pessoa sem caráter? Ninguém quer uma pessoa sem caráter. Muitos oram buscando a Deus, pedindo poder. Senhor, dá-me poder, dá-me unção, dá-me graça, dá-me poder, mas não oram pedindo caráter. Nós devemos orar: Senhor, forja o meu caráter, molda o meu caráter. Essa é a oração. O que é caráter? Esse é o principal princípio da liderança. Nenhuma liderança se estabelece, meu irmão, sem caráter. Eu louvo a Deus, esse ano nós vamos fazer 13 anos da comunidade cristã de Rondônia. Nós queremos fazer uma celebração esse ano, pelas conquistas que o Senhor nos tem dado ao longo desses 13 anos. E uma coisa, meus amados, minha família está aqui, meus discípulos estão aqui. Do jeito que eu sou, em cima no púlpito, eu sou na porta da igreja, eu sou em casa, eu sou no mercado, eu sou no shopping, aonde você me encontrar. O que é caráter? A palavra caráter na Bíblia tem 5 significados. Primeiro, significa fixo. Fixo. Aquilo que é fixo. Segundo, estátua. Terceiro, previsível. Quarto, imagem. Quinto, estabelecido. Caráter significa fixo, estátua, previsível, imagem, estabelecido. É como cimento, que você, quando o cimento ele está mole, você consegue moldá-lo naquilo que você quer, mas depois que ele seca, acabou. Depois que seca, não pode mais mexer. Isso é caráter. Caráter quer dizer algo que é imutável, é estável, é previsível. Existem pessoas que quando acontece alguma coisa, as pessoas ficam aflitas porque não sabem como ela vai reagir, porque ela é imprevisível. E há pessoas que você já se prepara porque você já sabe como ela vai reagir, porque ela é previsível. Caráter é aquilo que é imutável. Será que alguém pode prever o que você vai fazer quando você estiver sozinho? Será que alguém pode prever o que você vai fazer quando você estiver em um lugar sozinho? Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Sabe aquele momento que está todo mundo dormindo, que você vai para a internet? Sabe aquela vez quando você se tranca dentro do quarto e liga seu computador, acessando a internet? É essa hora. Sabe quando você recebe uma mensagem do sexo oposto, de uma jovem, de um rapaz, e como você trata essas mensagens, responde a ela, vai revelar o seu caráter. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É aquilo que você faz em segredo. Será que Deus ele pode confiar em você em segredo? O caráter ele se revela debaixo de pressão. O nosso caráter se revela, irmão,
quando você está sozinho, é naquele momento que o seu caráter será revelado. Todo líder que falhou por causa do caráter. Muitos tinham poder, presta atenção, muitos tinham poder, falavam bem, eram conhecedores poderosos das Escrituras, eram pessoas assim que você disse, meu Deus, cheio de unção, mas falharam no caráter. Muitos naquele dia, Mateus 7, 22, 23, dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, diz o Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Caráter quer dizer quer dizer que quem você é, o que você diz, o que você faz, é uma coisa só. Significa que você não é duas pessoas, você não tem dupla personalidade. A mesma pessoa que é na igreja é em casa. Tem pessoas que quando estão na igreja têm um comportamento, o marido trata até a esposa bem, com atenção, é todo aquele melo que você diz, meu Deus, aquela melação total. Quando chega em casa, o homem se transforma, vira o incrível Hulk, começa a oprimir a família, oprimir a esposa. Isso é falta de caráter. Hipócrita é a pessoa que age como outra, que usa de hipocrisia, que não é leal. Caráter significa integridade, significa que você é você é a mesma pessoa à noite, a mesma que é de dia, a mesma pessoa que é na igreja, é também em casa. A pessoa que você é na igreja, é a mesma que é na escola, na faculdade, no shopping, aonde for. Isso é caráter. Caráter. Deus, Ele quer trazer cura para o nosso caráter. Deus, Ele tem caráter, por isso nós podemos confiar nele, por isso nós podemos nos agarrar a ele, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Senhor. O Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, é um Deus de caráter. E nesse tempo de reforma, Deus, Ele estará derramando uma unção de cura sobre a sua vida. Toda hipocrisia, orgulho, soberba e arrogância sairá do caráter da sua igreja. É chegado o tempo da reforma. Não adoeça espiritualmente, mantenha-se saudável. O Senhor, Ele quer tratar o seu caráter. Se você, meu irmão, entrou aqui nesse lugar com alguma deformidade na sua alma, o Senhor, Ele quer trazer a cura para a sua alma hoje. Qual é a máscara que você está usando agora? Que máscara você vai usar quando terminar esse seminário? Que hoje essa maldição, essa praga, que hoje esse mal seja anulado da sua vida. O Senhor, Ele te trouxe aqui para te curar a sua alma, para te ampliar no seu território. O Senhor, Ele vai trabalhar na sua alma, para transformar o seu caráter. Nesse tempo de reforma precisamos de uma nova natureza, porque reforma não está limitado apenas às paredes bonitas e bem decoradas, mas em ter um caráter aprovado. Só tem caráter aprovado quem recebe a nova natureza. Deus, Ele quer tratar o seu caráter, mais do que belezura física, mais do que aparência externa. Jesus, Ele está interessado no que está dentro de você, no que está dentro da sua alma, e hoje Ele quer trazer cura para a sua alma. Ele quer tratar o teu caráter. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Nessa reforma Deus vai tratar o nosso caráter. Meu irmão, você é a resposta para essa geração. Quando nós olhamos o mundo em crise, quando nós olhamos aquilo que está acontecendo no Brasil, veja bem, existem pessoas que dizem assim, olha, o que eu faço no meu particular não é de interesse de ninguém. Se alguém fala assim, se você ouviu alguém falar assim para você, não confie nessa pessoa. Não existe vida particular.
O que você é na sua vida particular, você é na sua vida pública. Foi grampeado um telefone, várias conversas essa semana. Aí as pessoas, eu estava ouvindo um vídeo de uma pessoa revoltada, porque o juiz gravou aquela conversa, que aquilo era ilegal. Eu fiquei observando, e a mulher falando, onde vai parar esse negócio, porque não sei o que, gravou aquela conversa. Meu Deus, a mulher está mais preocupada, porque gravaram, do que por aquilo que ela ouviu. O que a pessoa falou não tem problema nenhum, o que a pessoa disse não tem nenhum problema, o problema foi que gravaram. Olha a hipocrisia. Se fizesse uma gravação telefônica, um grampo, no seu celular, você ficaria angustiado e aflito? Você ficaria assustado? Se você ficaria assustado, meu irmão, então é porque você está devendo alguma coisa para alguém. É porque você realmente precisa de um tratamento do seu caráter. Porque eu não me importo nem um pouco, meu celular fica em cima da mesa, meus filhos pegam, meus filhos sabem minha senha, minha esposa sabe minha senha. Esse negócio de marido esconder senha de esposa, esposa esconder senha de marido, esconder celular, irmãos, isso aí está errado, tem alguma coisa errada aí nessa história. Deus precisa tratar do seu caráter, meu irmão. Não é mais tempo de nós brincarmos de crente, não é mais tempo de nós virmos para a igreja pensando que nós estamos participando de um clube religioso. Deus, Ele quer nos usar numa reforma, e a reforma só pode acontecer quando atinge o nosso caráter, e é o caráter tratado, é o caráter transformado, que Deus, Ele quer usar nessa geração. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. Coloque seu coração na presença dEle nessa hora. Diga: Deus, forja o meu caráter, molda o meu caráter. Vem, Senhor, a casa é tua, Deus. Entra, Senhor, entra em nossa casa. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei. Deixa Ele entrar nessa noite no seu coração e mudar aquilo que precisa ser mudado, e tirar aquilo que precisa ser tirado. Meu coração era fechado, triste num dia ensolarado. Quem eu era não era quem eu queria ser. O meu voar era parado, o meu sol era gelado. Quem eu era não era quem eu queria ser. mas Quando eu te chamei, bateu na minha porta, eu abri. Antes eu era só, agora não sou mais. Te convidei para ficar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, Mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Senhor Espírito Santo, meu Deus, forja, Senhor, em nosso coração, meu Deus, um caráter, que essa reforma, meu Deus, entre na nossa alma, que essa reforma, meu Deus, toque em cada cômodo, meu Deus, da nossa alma, trazendo a mudança, a transformação, que nós, meu Deus, sejamos referenciais e modelo para essa geração. Levanta líderes, homens e mulheres de Deus, de caráter tratável, caráter forjado, caráter transformado, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.